Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, adorando ao nome dEle, honrando, exaltando quem Ele é? Como esse louvor mexe comigo, meus irmãos. Me toca no íntimo, me toca profundamente. Eu quero louvar a Deus por essa casa, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Consegue colocar para mim, meu irmão? Abraça-me em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem falado ao meu coração com vocês. Eu quero pedir que vocês abram, por gentileza, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Feche os seus olhos comigo nesse momento. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da sua presença. Estamos aqui diante do Senhor e desejosos por aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa noite. Meu amigo, eu peço que nesse momento o Senhor tome completamente e absolutamente todo esse ambiente, Senhor. Que nós possamos ser completamente invadidos por aquilo que o Senhor deseja ministrar conosco nessa noite. Nós queremos, Senhor, ouvir a sua voz aqui, não queremos ouvir a Rebeca falar a respeito do seu achismo, a respeito daquilo que pensa ou daquilo que acha, mas queremos ouvir o próprio Jesus falar aqui nessa noite. Por isso que o Senhor possa estar à vontade entre nós, que o Senhor possa se sentir confortável aqui entre nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma especial e mudar a nossa realidade. Que o Senhor possa nos transportar para um novo ambiente. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho, por gentileza. Se tiver alguém no som. O fundo para mim. Isso me tranquiliza, me relaxa um pouco mais. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de falar hoje é dependência ou morte. O Espírito Santo ministrava muito ao meu coração enquanto eu li esse texto. Porque o capítulo inteiro de Marcos tem um mistério a nos revelar a respeito da dependência de Deus. A respeito de depender de Jesus. Existe algo que Deus quer falar sobre ser dependente. Hoje em dia nós vivemos uma realidade muito de independência. Nós queremos o tempo todo estar safos de precisar depender de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mas Jesus nos traz para um ambiente de dependência. E a todo momento em nossas vidas nós somos puxados em diversas direções. As situações tentam nos puxar em diversas direções para nos tornarmos independentes. Para sairmos
fora da dependência que Jesus nos chama a ter. Ser dependente é ter fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Recebemos de Deus um impulsionamento a viver como justo, porque o justo viverá pela fé. E se retroceder, diz a palavra do Senhor, eu não me alegrarei nele. A minha alma não se agradará dele. Esse texto de Marcos capítulo 8 irá nos mostrar, irá nos revelar que nem sempre voltar atrás significa retroceder, como diz no capítulo 10 de Hebreus. Às vezes, voltar atrás significa viver uma nova realidade em Jesus. Às vezes, voltar atrás significa viver um novo tempo em Jesus. Significa viver novos padrões em Jesus. Significa ter uma nova visão em Jesus. E o Espírito Santo, há alguns dias atrás, mais ou menos uns 10 a 15 dias atrás, quando o Juninho, mais tempo do que isso, ele me chamou para levar essa mensagem. Mas eu comecei o esboço. E aí eu vi o pastor, cara, porque o pastor fala, irmãos, eu comecei o esboço e aí quando chegou aqui Deus mudou tudo. Aconteceu muito isso comigo de ontem para hoje. Eu tinha planejado pregar algo, né, falar a respeito de algo aqui. E aí o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração, né, a respeito daquilo que acontece desde o início do capítulo 8 de Marcos. Porque o versículo 22 é só um desdobramento daquilo que Jesus já está fazendo desde o início. Aquilo que Jesus começa a fazer no início do capítulo 8 de Marcos, ele continua fazendo até o momento em que esse cego, ele é curado em Betsaida. Eu quero que projete para mim, por gentileza, versículo 1. De Marcos capítulo 8. Versículo 1 do capítulo 8. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, próximo. Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Próximo. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Próximo. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. O texto aqui no início do capítulo 8 de Marcos vai dizer que uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus, para estar atento àquilo que Jesus tinha a dizer naquele momento. E o texto vai dizer que a multidão já estava ali há algum tempo ouvindo Jesus. E Jesus decide despedir essa multidão. Só que compassivo e com o coração como nós sabemos que Jesus tem, ele não queria despedir a multidão com fome. Ele não aceitava o fato de ter que despedir aquela multidão com fome para desfalecer no caminho. E então Jesus chama os seus discípulos e pergunta assim, quantos pães vocês têm? E então eles dizem, eu tenho 7 pães. Essa foi a segunda multiplicação de pães e peixes. E os discípulos dizem, nós temos 7 pães. Os discípulos já haviam visto Jesus multiplicar pães antes, quando tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E então eles veem novamente essa mesma realidade acontecendo com eles. E o texto diz que Jesus manda o povo se assentar e pegando os 7 pães, partiu-os
e após ter dado graças, deu aos discípulos. Eram 7 pães nas mãos dos discípulos, mas nas mãos de Jesus pôde alimentar toda uma multidão. Eram 7 pães nas mãos daqueles homens que talvez não tinham tanto a oferecer, que talvez tinham tão pouco. Eu confesso que por um momento eu me vi aqui nesse texto. Quando Jesus olha para mim e pergunta: filha, quantos pães você tem? E aí tem uma grande multidão talvez, ou alguns a mais do que os pães que eu tenho. E aí eu preciso virar para Jesus e dizer: Jesus, eu só tenho 7 pães. Aqueles 7 pães não poderiam alimentar nem mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, que eram os 12. Como que 12 pessoas seriam satisfeitas por 7 pães? Só que na mão de Jesus, aquilo que é pouco na nossa mão se multiplica. Na mão de Jesus, aquilo que para nós não vai ser suficiente, para Ele se transforma em algo que sobeja, em algo que sacia totalmente as pessoas que estão ali. E então Jesus chama os discípulos e diz assim: peguem esses pães que foram multiplicados. Na realidade, eu penso que talvez enquanto os discípulos estavam oferecendo os pães, ia aparecendo mais. Enquanto os discípulos iam oferecendo os pães, aquela quantidade ali ia aumentando. Jesus pediu o pouco que eles tinham. E vendo eles que Jesus já tinha feito isso antes, e que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eles disseram: aquilo que para mim não pode saciar, para Jesus pode transformar a realidade. Para Jesus pode transformar a mente. E aqui nesse início, a gente vê Jesus transformando algo que era pouco, algo que era mínimo, em algo grande. Ele transforma algo que era pequeno em algo grande. Versículo 14, por gentileza, de Marcos capítulo 8. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Próximo. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido? Se Jesus já havia multiplicado tanto poucos pães como 7 pães, o que o impediria de multiplicar apenas um pão? O que tornaria diferente para Jesus pegar apenas um pão e multiplicar entre aquela multidão? Só que eu acho que eu preciso abrir um parêntese aqui nesse momento. Os discípulos se esqueceram de levar pão. Logo após terem vivido uma realidade em que Jesus multiplicou 7 pães que eles tinham, eles simplesmente esquecem de levar pão. E algo o Espírito Santo chamou a atenção a mim e falou: a multidão não tem obrigação de ter pão, mas os discípulos têm a obrigação de ter pão para poder oferecer à multidão. Talvez o pão que os discípulos tenham não seja em grande quantidade, mas aquilo que os discípulos têm, eles oferecem a Jesus. E a multiplicação é feita para repartir entre toda a multidão. Os discípulos não tinham sequer 2 pães. Eles esqueceram simplesmente daquilo que Jesus havia feito anteriormente com eles. E uma vez alguém sabe vai dizer: que missão, José? É um mendigo oferecendo pão a outro. Que missão
é um mendigo dizendo a outro aonde encontrar o pão. E Jesus nos chama a ser esses missionários que carregam esse pão consigo. Ei, eu não tenho muito, mas aquilo que eu tenho eu entrego a Jesus. E aquilo que eu entregar a Jesus vai ser multiplicado para repartir entre aqueles que precisam ser mudados, que precisam ser restaurados, que precisam viver uma transformação, uma modificação. Ele vai partir o pão. Ele vai partir o pão. E a mesa será estendida àqueles que não esperavam receber, comer, ser saciados. Ele alimentará. E Ele quer te usar. Ele quer te usar para alimentar. Ele quer te usar para saciar o faminto. O que não tem o pão da vida, que é Ele. Versículo 15, Jesus continua dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Mais uma vez, após Jesus ter multiplicado os pães, após os discípulos terem esquecido dos pães, Jesus fala de fermento. O fermento mesmo, que é utilizado para fazer pão. E ali naquele momento Jesus diz: fiquem atentos, atenção. Eu quero que vocês olhem para isso aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. A palavra atenção adverte a respeito de algo. É interessante que eu trabalho numa creche, né? Não sei quantos aqui sabem. Mas esses dias eu fui na direção da creche onde eu trabalho. E na porta tinha uma frase escrita assim: atenção. Aí na hora a gente já gela, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Aí a frase continuava assim: a porta está fechada somente por causa do frio, pode abrir. Fala a verdade, meu irmão, a gente está vivendo um tempo de muito frio aqui em Friburgo, não é? Faz sentido, meus irmãos? Vocês estão aí? Gente, eu preciso saber se vocês estão entendendo, tá? Então, à medida que eu for falando, você vai falando: estou pegando, estou entendendo, captei a mensagem. Glória a Deus. E Jesus começa a falar de fermento com aqueles discípulos. E o fermento nada mais é do que um fungo. O fermento nada mais é do que uma reação química para a fermentação, utilizada para fermentação. E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração 3 características do fermento. E a primeira característica que o Espírito Santo trabalhou ao meu coração é: altera a composição natural dos alimentos. Projeta para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram ao som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença. Aquilo que era uma realidade para Adão e Eva, aquilo que era uma verdade para Adão e Eva, começa agora a ser alterado. Começa agora a ser transformado na sua essência por um fungo que entrou. Eu quero que nesse momento você curva a sua cabeça, por gentileza. O texto vai nos falar que Adão e Eva, na viração do dia, se encontravam com Deus. Que Adão e Eva, na viração do dia, eram invadidos pela presença. Só que então um fungo entra. Um fermento entra naquele momento.
e essa conexão é rompida. É algo que mexe na essência, que mexe com quem você é. Foi projetado para ser de uma forma, foi projetado para viver de uma forma, foi projetado para estar em um lugar, e em um momento é arrancado por causa de um fungo que entra. Altera a composição natural dos elementos. Altera aquilo que verdadeiramente foi feito para exercer, para fazer. Porque um fariseu não foi feito, não foi criado para simplesmente ensinar um povo, para simplesmente passar aquilo que havia dentro de si para alguém, ou o conhecimento que tinha. Mas o fariseu foi criado. O fariseu é o nome dado. O ser humano foi criado para estar em Jesus, para ser tocado por Jesus, para contemplar a presença de Jesus, para se mover em Jesus. E agora aquilo que era para ser uma verdade é corrompido. Pode abrir os seus olhos em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o fermento é algo que atinge a nossa comunhão com Deus. E o Espírito Santo ministrou no meu coração uma segunda característica a respeito do fermento. A fermentação é uma reação silenciosa. Gênesis 3, versículo 6, por gentileza. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. O texto não vai dizer que Eva falou que queria o fruto. O texto não vai dizer que Eva tocou no fruto. O texto vai dizer que Eva olhou para o fruto. E ela percebeu que era desejável aos olhos. E ela percebeu que o fruto poderia ser agradável ao paladar. Então começou a ser algo silencioso dentro de Eva. Eu quero esse fruto. Eu quero comer desse fruto. Eu desejo esse fruto. Começou dentro dela aquilo ser algo desejável, silencioso. Não se ouvia uma voz, mas aquilo ali começou a agradar ela. Começou a ser sorrateiro. É isso que o fermento faz com você, meu irmão. É isso que o fermento faz comigo. É silencioso, chega devagarinho, mas daqui a pouco está tomando a mente e o coração. Daqui a pouco está trazendo a nós uma vivência que antes não tínhamos. Como nós desejaríamos algo que Deus falou que não era para desejarmos. Mas é algo silencioso. E a terceira característica que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito do fermento é que ele é leve. Mateus capítulo 25, versículos número 4. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Uma das características do fermento, meu irmão, é que quando ele toca uma massa, o levedo, que é o fungo que fica ali, começa a gerar bolhas dentro da massa, que faz a massa crescer mais rápido. Consequentemente, o pão, ele fica mais leve. E talvez alguém pense, não, o que é de Deus para mim é leve. O que é de Deus para mim não vai pesar em nada mais. Aqui o texto do capítulo 25 de Mateus está falando que haviam 5 virgens prudentes. E essas 5 virgens prudentes decidiram levar óleo consigo. Decidiram levar algo para poder armazenar aquilo que Deus já havia entregado para elas no momento de comunhão.
Imagina, você um tempão caminhando com alguma coisa na mão. Quando a gente carrega uma caneta na mão, é de uma forma. Quando a gente carrega algo com apenas 5 quilos na mão, por um curto período de tempo, tem um peso. Mas se a gente carregar mais tempo do que o esperado, vai se tornar tão pesado que a gente vai querer deixar aquilo pelo caminho. Só que o texto vai falar sobre 5 mulheres que decidiram levar um peso a mais. E o fermento talvez por um momento deixe muito leve. Eu estou solto, eu estou tranquilo. Só que é fácil demais de carregar. Só que aquilo que é muito leve, aquilo que é muito fácil, não leva até Jesus. Aquilo que é muito tranquilo, não conduziu aquelas 5 outras mulheres loucas até o encontro com Jesus. Um pouco de fermento age em toda a massa e faz crescer. É bem mais leve, mas estraga mais rapidamente. Nem sempre, meu irmão, aquilo que parece ser leve demais vem da parte de Deus. Porque a glória de Deus tem um peso. Porque a glória, a presença de Deus tem um peso. Então, antes da gente prosseguir, eu queria te lembrar. No início do capítulo 8, Jesus pega 7 pães dos discípulos. E esses 7 pães que Jesus pega dos discípulos, ele multiplica. E ele oferece para toda uma multidão. Alguns versículos à frente, Jesus fala a respeito de como os fariseus fazem alguma coisa multiplicar. E a forma que eles fazem multiplicar não é a forma que Jesus faz multiplicar. A forma que Jesus faz multiplicar é dando graças e partindo. A forma que os fariseus fazem multiplicar é mais simples, é mais fácil, só que estraga mais rápido. Porque quando o fermento é colocado na massa, ela estraga muito mais rápido do que sem o fermento. E então a gente começa a adentrar de fato no texto, em que a gente foi chamado essa noite para aprender um pouco daquilo que Jesus deseja falar. Versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus chega a Betsaida. E nos dias de Jesus, Betsaida era uma cidade. Só que antes de ser uma cidade, Betsaida era uma aldeia. E por que Betsaida se tornou uma cidade? Porque o tetrarca Filipe investiu naquela cidade. Então aquilo que um dia foi uma aldeia se tornou uma cidade. Aquilo que um dia foi algo pequeno, começou a crescer. E a cidade de Betsaida, ela é conhecida como a cidade da incredulidade. A cidade de Betsaida é conhecida como uma cidade que não tem fé, que não acredita. Aquilo que antes era pequeno tomou uma proporção tão grande que agora eu já não preciso mais daquilo que Deus pode me oferecer. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus amaldiçoa algumas cidades e uma delas é Betsaida. Porque Jesus começou a realizar milagres lá e eles não conseguiam crer que ele era o Cristo. E então, Jesus, quando amaldiçoou Betsaida, ele compara Betsaida a Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom eram cidades conhecidas por causa da sua idolatria. E o que a palavra do Senhor diz a respeito dos ídolos? Eles têm olhos e não veem. Eles têm boca e não falam. Eles têm mãos e não apalpam. Esses são os ídolos. E a gente se torna aquilo que a gente adora. Então, se Jesus começa a comparar a cidade de Betsaida com Tiro e Sidom, ele está falando assim, a cidade de Betsaida é uma cidade idólatra. Mas onde estão os ídolos de Betsaida?
Será que Betsaida fez um bezerro de ouro? Será que Betsaida tirou um molde de algum lugar e começou a produzir uma escultura? Os ídolos de Betsaida eram eles mesmos. O ídolo de Betsaida era o próprio eu. Eu consigo, eu posso, eu faço, eu não preciso de Deus. Porque com o mesmo fermento que eu pego e eu faço a massa levedar, eu faço a massa crescer, eu faço a massa expandir. Por que eu entregaria 7 pães a Jesus, se eu mesmo posso fazer a minha massa crescer? Por que eu ofereceria 7 pães a Jesus, se eu mesmo posso fazer expandir aquilo que para mim é pequeno hoje? Eu não preciso de Deus. Eu tenho conhecimento suficiente. Eu tenho desenvoltura suficiente. Isso é pesado demais, meus irmãos. Isso é muito pesado. Isso precisa nos exortar. Isso precisa nos alinhar, pelo amor de Deus, hoje. Isso precisa mudar a nossa realidade, a forma que nós vemos. Eu não preciso do que Deus pode fazer por mim. Eu coloco um pouquinho de fermento. E a massa vai crescer. O que é mais fácil? Entregar 7 pães para Jesus ou ter 4.000 pães para alimentar essa multidão? 4.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. O que é mais fácil? O que é mais simples? Eu pego um pouco de fermento e eu jogo na massa. Só que é melhor oferecer 7 pães a Jesus para que Ele possa multiplicar e alimentar uma multidão, do que ter 4.000 pães que rapidamente vão se estragar. Porque o fermento faz o pão se estragar mais rápido. Então eu ofereço um pão velho para as pessoas. Eu ofereço um pão dormido. Um pão com bolô. Calabaraçugue, canabaraçá. Abalaraçora, calabadaraxê, quelebadarabacarabaxê. Eu não preciso de um pão novo. Eu não preciso de algo atual, de um óleo fresco da parte de Deus. Eu pego um pão que dormiu já, ó. Ninguém nem viu. Ninguém nem percebeu. Mas pelo menos eu consegui alimentar os 4.000 homens. Pelo menos eu consegui alimentar aquela multidão. Pelo menos alguém viu que eu tenho pão para oferecer. É aí, meus irmãos, que a gente vê a bênção e a maldição das companhias. Gente, eu quero glorificar a Deus aqui pela vida dos meus amigos Carol e José, que eles são uma bênção na minha vida, que eles são boas companhias. A Verônica. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, e de outros também que estão aqui. Porque essa é a bênção das companhias. Como que uma unção é transferida? Como que uma unção é recebida? Existem 2 formas de uma unção ser recebida. Primeiro, uma unção é recebida através da associação. Eu ando muito com uma pessoa, eu caminho muito com essas pessoas, glória a Deus, gente. Ó, tô bem, hein? Deus é fiel. Tô brincando, gente. Mas eu ando muito com alguém, e então, aquilo que aquela pessoa carrega, começa a ser transferido, começa a ser repassado para mim. E a segunda forma de transferência de unção é literalmente transferir. Eu imponho as minhas mãos e falo, eu transfiro. Você faz ali uma oração. São as 2 formas de transferência de unção. Só que da mesma forma que existem 2 formas de transferência de unção, também existe a transferência de maldição. Porque uma vez, em Mateus capítulo 11, Jesus derrama uma maldição sobre aquela cidade. Então talvez um homem que nem mesmo cego era, quando adentra aquela cidade, ficou cego. Por quê? Porque existe um ambiente que me traz para dentro de uma maldição.
Cara, isso me deixa maluca. Isso me deixa maluca. Da mesma forma que eu andar com José e Carol. Pode ir, Verônica, e Daniel, e irmãos que estão aqui. Podem me acarretar unção. Podem trazer sobre mim uma unção. Podem trazer sobre eles uma unção. Caminhar com pessoas que vivem debaixo de uma maldição. Caminhar em ambientes, em realidade, que vivem debaixo de uma maldição, pode acarretar sobre a minha vida a falta de visão. Como aquele cego que ficou completamente sem visão. Aquela era a realidade espiritual de Betsaida. Sem visão, sem sonhos, sem vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida aqui é zoe, que significa vida real, vida genuína, vida verdadeira. Então Jesus está virando para aqueles homens e está falando assim: eu exponho diante de vocês a realidade que vocês estão vivendo. Eu sou a visão para quem está sem visão. Eu sou o sonho para aqueles que um dia tiveram seu sonho roubado. Eu sou a vida para aqueles que caminham na morte, para aqueles que caminham na destruição. Eu sou. Eu sou. O eu sou está aqui entre nós. Ele deseja ser aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. Um amor de mãe, um amor de pai. A transformação, Ele é, Ele é. Ele é o que precisamos. Ele é quem esperamos. É Ele. É Ele. Versículo 23 do capítulo 8. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem. Assim como Jesus um dia, alguns versículos antes, pega o pão, toma e parte, ele agora pega na mão do cego e ele conduz para fora da cidade. Um dia ofereceram pães a Jesus, temos 7 pães, Jesus. E agora apresentam também um cego a Jesus, entendendo: eu não quero um pão mofado. Eu não quero um pão que se estraga. Eu não quero um pão contaminado. Eu quero um pão que vai permanecer. Eu quero um pão que vai durar. Então eu não ofereço o fermento dos fariseus. Eu ofereço a Jesus Cristo, que é a vida, que é a verdade, que é o caminho, que é o pão para aquele que tem fome. Eu não ofereço algo que vai satisfazer mais rápido. Não, eu escolho oferecer a Jesus, que vai satisfazer completamente, totalmente, para sempre. Não é um momento. Não é um momento. É para uma vida inteira. É para a eternidade. O ato de cuspir, meus irmãos, nunca foi bem visto em lugar nenhum. Em nenhuma nação, dificilmente você vai ver alguém ver bem o ato de você cuspir. Imagina, eu estou aqui com o próprio Deus. Eu estou aqui com o próprio Deus. E do nada ele cospe na minha cara. Quem que ia se alegrar nisso, meus irmãos? Quem que ia achar isso legal? Só que o texto vai dizer que Jesus cuspiu nos olhos do cego. A verdade que eu vejo aqui é que Jesus não estava cuspindo nos olhos do cego.
Jesus estava cuspindo na condição que o cego estava naquele momento. Jesus estava cuspindo na falta de visão que o cego tinha. Jesus estava cuspindo na cegueira que o cego tinha. E Jesus estava dizendo: eu não humilho o cego, eu humilho a cegueira. Eu não desprezo o cego, eu desprezo a falta de visão. Jesus está virando naquele momento e está falando assim: eu cuspo, mas não é em você. Eu cuspo é na cegueira que você tem. Eu cuspo é na falta de visão que você tem. Jesus não cospe no cego. Jesus cospe na cegueira. E Jesus então pergunta: você vê alguma coisa? Como que o próprio Deus, como que o próprio Jesus, que sempre curou todo mundo, que ressuscitou mortos, vira para um homem que ele acaba de curar, de cuspir, e diz: você vê alguma coisa? Está conseguindo ver? E aí o texto vai dizer que o homem diz assim: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Meus irmãos, eu queria ser mais romântica aqui nesse texto. Confesso para vocês. Eu queria falar porque ele será como árvore plantada junto às águas correntes. Eu queria falar isso. Eu queria ser mais romântica. Eu queria falar porque ao cheiro das águas brotará como um renovo. Eu queria ser mais romântica aqui nesse texto. Só que a realidade espiritual que o cego está vivendo em Betsaida e que a cidade de Betsaida está vivendo me mostra uma outra coisa. Me mostra um outro lado. A realidade que esse homem está vivendo aqui me mostra o seguinte: vejo pessoas, mas parecem coisas. Eu vejo pessoas, mas parecem árvores que andam. Eu poderia dizer aqui: vejo pessoas, mas parecem coisas. Porque é assim que um ídolo é. Ele tem olho e não vê. Ele tem boca e não fala. Ele tem ouvidos e não ouve. Então, se eu adoro a mim mesmo, que sou o meu ídolo, eu não consigo ver pessoas. Eu não consigo ver situações. Eu não consigo ver realidades diferentes. O que eu vejo? Coisas. Eu vejo coisas. Eu não consigo ver pessoas. Eu estou imergido numa realidade em que eu só consigo ver coisas. Só que, meus irmãos, quem sabe como são pessoas e como são árvores, certamente já viu em algum momento. Então isso me mostra que nem sempre ele foi cego. Nem sempre ele foi cego. Antes ele via. Só que agora ele já não vê mais. Talvez pela realidade na qual ele estava. Talvez pela realidade na qual ele foi inserido. Um dia ele viu pessoas. E um dia ele viu coisas. Mas agora ele não vê. Quando ele começa a ver, ele vê distorcido. É Jesus começando a trazer a realidade, aquilo que estava acontecendo naquele momento. É Jesus dando um estalo. Não, peraí, eu sei que são pessoas, mas eu só consigo ver coisas. Eu sei que são pessoas, mas eu só consigo ver coisas. Eu sei que são pessoas, mas eu só consigo ver aquilo que eu posso tirar para o meu proveito. Talvez aquele ambiente que o levou a perder a visão. Então o texto diz que Jesus toca o rosto. Jesus toca o olho do cego. Vem aqui, Verônica, rapidinho. Meus irmãos, eu quero exemplificar. Pode subir.
Eu quero exemplificar aqui para vocês o que aconteceu nesse momento. Gente, eu estou falando de um homem cego. Eu estou falando de um homem que não tinha visão. E qual é a forma que um homem que não tem visão faz para poder saber como é que é a característica física de uma pessoa? Aplaude Jesus pela vida da Verônica, em nome de Jesus. Todos conseguiram ver? Amém, né? Todos conseguiram enxergar o que foi exemplificado aqui, meus irmãos? Uma pessoa que é cega, para que ela consiga ver, entre aspas, características físicas de alguém, ela toca o rosto da pessoa. E naquele momento, Jesus toca o rosto do cego. Então o cego, ele dá de cara com uma realidade que ele vivia há muito tempo. Há muito tempo aquele cego vivia aquela realidade de apalpar, de tocar. E então por um momento ele sente, ó. Ele sente alguém tocando o rosto dele. Ele sente alguém querendo perceber as características físicas dele. Ele sente alguém se interessando pela vida dele. Há quanto tempo alguém não tinha aquele ato com a vida daquele cego? Há quanto tempo alguém não tinha interesse de fato por quem ele era? Importava mais o fato de Jesus ter tocado ele do que importaria para outras pessoas. Do que importaria para nós, por exemplo, que conseguimos ver. Eu consigo te ver, eu consigo ver o Davi. Eu consigo ver os meus irmãos. Mas para aquele cego, aquele fato importava muito. De ser tocado. De receber aquele toque. E então o texto diz que Jesus toca os olhos dele. E o homem passa a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa. A primeira pessoa que o cego teve a oportunidade de ver foi Jesus. Os primeiros olhos que o cego pôde ver foram os olhos de Jesus. Foram os olhos dele. Início do capítulo 8. Os discípulos tinham 7 pães. Entregam a Jesus. E os pães se multiplicam. Um pouco mais à frente, versículo 14. Os fariseus têm fermento e mostram a forma deles de multiplicar o pão. Versículo 22. Novamente, algo é entregue a Jesus. E Jesus mostra como é que se multiplica de verdade. Jesus mostra como é que de verdade traz uma nova realidade. Jesus mostra como é que de verdade alguém pode ser mudado. Crescer, meu irmão, é ser carregado de visão. Crescer é você ser carregado de visão. Porque antes uma aldeia que se tornou uma cidade era pequena, mas agora tem muita gente. Só que é muita gente sem visão. Porque não está dando visão para ninguém. Só que Jesus precisa tirar o cego de uma aldeia que se tornou uma cidade, para um lugar à parte, para um lugar solitário, para um lugar que não tem ninguém, para dizer assim, você não precisa estar no meio de muita gente para eu te carregar de visão. É aqui, aonde você pensa que não tem muito para multiplicar, que eu aumento a sua visão, que eu dou a você o discernimento do que é e do que não é.
Entrar no meio da multidão não significa ter visão. Mas ter visão te faz voltar ao lugar do início. Porque o texto vai dizer que ele ficou restabelecido e Jesus o mandou para casa. E casa me fala de lugar de pertencimento. Casa me fala de um lugar a qual nós fomos gerados primariamente. Casa me fala de um lugar aonde eu volto, aonde eu me estabeleço. Jesus vira para aquele cego e fala assim: volta para o início. Pode subir o ministério de louvor em nome de Jesus. Jesus vira para aquele cego e fala assim: volta para como as coisas eram antes. Gênesis capítulo 3. Tudo se perdeu. Mas volta para como era no início, porque no início, como tudo foi criado, como tudo foi gerado, eu tinha comunhão, eu tinha relacionamento, eu tinha conexão, eu tinha ligação. Mas por causa do fermento, tudo foi transformado, tudo foi alterado de como era na essência. Mas Jesus precisa tirar um cego de dentro de uma cidade, de dentro de Betsaida, para dizer assim: eu quero te encher de visão. Mas para eu te encher de visão, você precisa voltar para o lugar do início. Para eu te encher de visão, você precisa voltar a quem você era antes. Você precisa voltar a fazer o que você fazia antes. Para eu te encher de visão, você precisa deixar esses pecados ocultos. Para eu te encher de visão, você precisa retornar aquilo que um dia eu disse que você precisava fazer, no lugar onde você precisava estar. Se coloque de pé nesse momento. Eu creio que Jesus pode nos encher de visão aqui nessa noite. Eu creio que Jesus pode nos transportar para um novo lugar nele. Porque nós nascemos nele, meus irmãos. O nosso espírito vem dele. A nossa casa não é aqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Estamos num ambiente adverso, mas não somos daqui. Não somos desse lugar. Não somos dessa realidade. Ele nos chama para voltar ao início. Ele nos chama para ser dependentes. Ele nos chama para de novo estar aos seus pés, para de novo aprender com Ele, para de novo apalpar a sua presença. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. E se você conhece essa canção, louve o nome do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente. Deixo de simplesmente